Da nossa sessão, na hora do expediente, concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente e senhoras conselheiras, senhor representante do Ministério Público nesta sessão. Senhor presidente, eu tenho diversos processos relativos a aposentadorias e pensões. Eu farei em lista, porque todos tratam da mesma. Será o processo 516 de 2010, a unidade Atalaia Prévio, Prefeitura Municipal de Atalaia, Maria de Fátima, interessada é Maria de Fátima Correia Santos. O processo TC 2841 de 2011, a unidade é o IPREV, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maceió, interessada é Nilda Alves de Alcântara Santos. O processo TC 1104 de 2016, a unidade é Alagoas Previdência, unidade de gestora única do RPPS de Alagoas. O interessado é Vera Lúcia Vieira dos Santos. O processo TC 1404 de 2017, a unidade é Alagoas Previdência, a unidade gestora do RPPS, a AL. Interessado Maria Socorro dos Santos. Processo TC 3689 de 2011, a unidade é o Atalaia Prefeitura Municipal de Atalaia, Elenilza Lopes Lins. Processo TC 7717 de 2016, a unidade é Alagoas Previdência, unidade gestora da RPPS-AL, a interessada é Maria Vilma de Melo Epifânio. Processo TC 9368 de 2017, a unidade é FAPEM, o Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessado Rosa Maria Leandro. Processo TC 11135 de 2016, a unidade é Alagoas Previdência RPPS Alagoas, A interessado Luzinete da Silva Santana. Processo TC 11703 de 2011, a unidade é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maceió. Interessado é Mário Pereira da Costa. O processo TC 11714 de 2011, a unidade IPREV, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maceió. O interessado é Ruth Fernandes de Moura. Processo TC 11974 de 2016, a unidade é o Porto Prev, Instituto de Previdência Municipal de Porto Calvo. Interessado Ivonete Soares da Silva Lira. Processo TC 14935 de 2016, unidade Alagoas Previdência, unidade gestora única do RPPS Alagoas. Interessada Tânia Maria Santos Camelo. E a aposentadoria compulsória, o processo TC 6360 de 2009, a unidade é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maceió, interessada é Elísio Costa. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como anote-se a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, a oportunidade que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos em discussão, chega-se à conclusão de que estes se encontram revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a nós concedidas, votamos pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias e compulsórias, ora apreciadas, e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto. A palavra ao Ministério Público. O registro da relatada, excelência. Em discussão. Obrigada. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Sem mais processos, presidente. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público, doutor Pedro, que oficia nesta corte, eu tenho a relatar
processos. Todos eles tratam de prescrições intercorrentes, que serão um total de 10 processos. Irei fazer em lista. O primeiro é o processo TC de número 12.051 de 2012 e o TC de 10.004 de 2012. Esse é referente à Prefeitura Municipal de Quebrangulo, tendo como gestor à época o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima. O segundo processo TC de número 7763 de 2013. Esse se refere à Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, tendo como gestora à época a senhora Maria Rita Bonfim Evangelista. O processo TC de número 15135 de 2012. Esse é referente à Superintendência de Transporte e Trânsito de Palmeira dos Índios, tendo como gestor à época o senhor Aurélio Mozart Rodrigues Brasileiro. Tenho também o processo TC de número 13987 de 2013. Esse é referente à Secretaria Municipal de Educação de Porto Real do Colégio, tendo como gestor à época o senhor José Renato Júnior. Processo TC de número 16421 de 2013. Esse é referente ao Fundo Municipal de Saúde de Estrela de Alagoas, tendo como gestora à época a senhora Marta Lúcia Almeida Neto. Processo TC de número 10552 de 2011. Esse é da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e da Inovação, que tem como gestor à época o senhor Eduardo Seton Sampaio da Silveira. Processo TC de número 13771 de 2013. Esse é referente à Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, tendo como gestora à época a senhora Elza Maria da Silva. Processo TC de número 16424 de 2013. Esse é referente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Pindoba, tendo como gestora à época a senhora Raquel Esteves Vasconcelos Nunes. E, por último, o processo TC de número 13986 de 2013. Da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Real do Colégio, tendo como gestora à época a senhora Elizabeth Cristina Figueiredo Lima Teles. Então, todos esses processos eles foram originados do FUNCONTAS, referentes ao não envio ou envio fora do prazo, dos prazos regulamentares de documentos por parte dos gestores públicos, conforme se encontra devidamente identificado nos autos. Aqui, em todos os processos, o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos, com pareceres pelas prescrições. Então, eu voto no sentido que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9.873 de 99, como vem sendo feito aqui por este pleno, e dê ciência aos interessados e proceda-se com as respectivas publicações para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhoras conselheiras, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público oficiou pela ocorrência da prescrição, Excelência, em todos os processos relatados. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, não tenho mais pauta para o dia de hoje. Para relatar pela ordem, a conselheira substituta, Ana Raquel. Senhor presidente, senhoras conselheiras, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho para relatar, na verdade, na minha pauta constam 3 processos com contas, mas um deles, eu já vou me antecipar, eu gostaria de tirar de pauta, é o processo TC 868 de 2017. E passo a relatar os outros 2, que em ambos os casos foram processos com contas em que houve manifestação de defesa do responsável. Um deles é o processo TC 14566 de 2015. A gestora é a senhora Noêmia Maria Barroso Pereira Santos, gestora do Fundo Municipal de Educação de Teotônio Vilela,
e a irregularidade foi o envio fora do prazo da 4ª remessa do SICAP, que corresponde às obrigações dos meses de julho e agosto de 2015. A responsável se manifestou sustentando que o envio foi tempestivo, que não houve dano ao erário e que a perda do prazo era meramente erro formal, que não houve dolo ou culpa da gestora quanto ao atraso. Nesse caso, foi verificado que houve, sim, um envio intempestivo e as demais alegações, a nosso ver, não foram suficientes para elidir a irregularidade. O Ministério Público de Contas também se manifestou pela manutenção da aplicação de multa. No processo TC 6722 de 2017, o gestor é o senhor Jorge Alves da Silva, que é gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Penedo, e a irregularidade foi o envio fora do prazo da 3ª remessa do SICAP, que corresponde às obrigações de maio e junho de 2015. Em sua defesa, ele alega que o envio intempestivo decorreu de problemas técnicos enfrentados com a internet do município, que, segundo ele, teriam sido constantes. Também, nesse caso, a manifestação do Ministério Público de Contas foi pela manutenção da aplicação da multa, pelo não acolhimento da defesa, e minha proposta de voto em ambos os casos é pelo não acolhimento das defesas e pela aplicação das multas, por entender que as defesas não foram suficientes para afastar a irregularidade. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, o Ministério Público se manifestou realmente pela insubsistência das defesas apresentadas e pediu o sancionamento dos gestores, conforme relato da conselheira Ana Raquel. Em discussão? Encerro a discussão e coloco em votação as propostas de voto trazidas pela conselheira Ana Raquel. Os conselheiros ou conselheiras que acompanham essas propostas de voto permaneçam como estão. Aprovadas. Tenho mais um processo, senhor presidente, que se trata de uma representação. É uma representação que foi formulada pelo Ministério Público de Contas, foi protocolada nesta Corte em 21 de junho de 2018 e noticia o descumprimento do dever constitucional e legal de transparência da gestão fiscal pública no município de São José da Tapera, impossibilitando a população e os órgãos de controle de consultar as receitas e despesas públicas municipais em violação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a nova redação dada pela Lei Complementar número 131 de 2009. Conforme a representação, foi instaurado o procedimento investigativo número 5 de 2018, através da portaria número 4 de 2018, a fim de averiguar a correta efetivação dos portais da transparência nos municípios alagoanos sob sua fiscalização. As pesquisas realizadas nos sítios eletrônicos dos municípios tiveram como parâmetro os critérios estabelecidos na resolução número 5 de 2016 da ATRICOM, definidos a partir da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, ENCLA. O levantamento realizado pelo Parquê de Contas constatou deficiência na efetivação e manutenção dos portais. Em relação ao município de São José da Tapera, foram listadas as seguintes irregularidades. O site não contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso à informação. Não há indicação dos horários de funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão físico e não há indicação de telefone. No site não está disponibilizado o registro das competências e estrutura organizacional do ente, e o portal não disponibiliza endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento. O representante informou ainda o descumprimento da LRF com as alterações trazidas pela Lei Complementar 131 de 2009, indicando os dispositivos violados, informou acerca do ranking da transparência disponibilizado pelo Ministério Público Federal, no qual foram atribuídas notas de 0 a 10 aos municípios, ficando o município de São José da Tapera com as notas 0,2 e 4,3. Discorreu sobre a possibilidade de aplicação de multa pelos tribunais de contas, bem como sobre a resolução ATRICOM número 5 de 2016, que dispõe sobre medidas para verificação do cumprimento da legislação de transparência nas gestões públicas. Ao final, o MPC requereu o juízo positivo de admissibilidade, o deferimento liminar monocraticamente pelo relator de medida para determinar a regularização das pendências nos portais de transparência, conforme os padrões mínimos legalmente estabelecidos, sob pena de multa diária de caráter pessoal, em valor a ser definido pelo relator, e comunicação no sentido de suspensão das transferências voluntárias da União e do Estado de Alagoas. Submissão ao pleno, realização de diligência, citação do representado para apresentação de defesa, vistas a auditoria e retorno dos autos à MPC. Comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual para apurar eventuais atos de improbidade e ao Executivo Federal e Estadual acerca da ausência de parâmetros mínimos de qualidade da informação ofertada pelo portal da transparência. E que, ao final, os fatos repercutam nas respectivas prestações de contas.
Tendo em vista a nova conformação das relatorias, publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas no dia 29 de janeiro de 2019, os autos foram encaminhados a esta conselheira relatora, oriundos do gabinete da conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Esse é o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Excelência, trata-se de representação fruto de procedimento investigativo instaurado no âmbito deste parquê pela Procuradora de Contas Estela Mero. Trata-se de uma atuação uniforme em todos os municípios de competência da 5ª Procuradoria e, nesse caso específico, estamos tratando de São José da Tapera. O parquê fez um levantamento do portal de transparência do município, identificou uma série de falhas como relatadas pela conselheira Ana Raquel e, com isso, pede algumas providências que irei aqui resumi-las. A admissibilidade, como de praxe, né? Já que se trata de uma representação, pede também um provimento liminar, né? No sentido de que seja determinada a comprovação da regularização das pendências encontradas no sítio eletrônico do município, né, incluída a devida implantação e limitação do seu portal de transparência, conforme padrões mínimos legalmente estabelecidos, e a fixação, no caso, né, de descumprimento dessa determinação de uma multa diária de caráter pessoal em montante a ser definido por Vossas Excelências. Pede-se também, né, no caso, atrelada ao deferente liminar, no caso de não cumprimento dessa medida, a comunicação de imediato para a suspensão de transferências voluntárias da União do Estado de Alagoas. Ao final, pede-se também que sejam somente comunicados os fatos ao Ministério Público Estadual para fins de eventual apuração da sua esfera de atribuição e a realização de diligências que Vossas Excelências entendam necessárias no curso do processo, as manifestações de praxe, citação, enfim. O problema, ele está adstrito ao não cumprimento dos padrões mínimos previstos na LRF, Lei de Acesso à Informação. Essa é a manifestação, Excelência. Com a palavra, a conselheira substituta Ana Raquel. Dando continuidade, senhor presidente, peço vênia mais uma vez para ultrapassar a leitura da competência. Quanto à admissibilidade, também fácil perceber que se refere à matéria de competência do tribunal, se refere a um administrador, a um jurisdicionado dessa corte e contém as qualificações do representante e está acompanhada de prova ou indício quanto ao fato ou existência de legalidade ou irregularidade, de forma que satisfaz os requisitos de admissibilidade. Passo à análise. A transparência, que nada mais é que o desdobramento do princípio da publicidade, visa assegurar uma visibilidade muito maior do funcionamento da máquina pública e tem sido indispensável para o aprimoramento do nosso modelo democrático e republicano, fomentando mais ainda a participação e controle social sobre as práticas públicas. Em 27 de maio de 2009, foi publicada a Lei Complementar 131 de 2009, com o fim de determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, denominada Lei de Transparência Fiscal. Estabeleceu a referida norma que a transparência será assegurada mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Determina a norma que os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for ao caso, ao procedimento licitatório realizado, bem como ao lançamento e recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.
Importante destacar que as informações devem ser disponibilizadas em tempo real, ou seja, a liberação para acesso público deve ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessárias ao seu pleno funcionamento. Estabelece ainda que os entes que deixarem de cumprir as normas nela estabelecidas, notadamente o disposto nos incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 48 e no artigo 48-A, sujeitam-se à sanção prevista no inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 23, ou seja, ficam impedidos de receber transferências voluntárias. O representante requer o deferimento de tutela antecipada visando a regularização das pendências encontradas no sítio eletrônico do município de São José da Tapera, com a devida implementação e alimentação do portal conforme os padrões mínimos estabelecidos na lei. A função da concessão da tutela antecipada é dar maior efetividade ao processo, de forma a contornar a morosidade do controle exercido pelo Tribunal de Contas. Sua concessão deve observar a presença de 2 requisitos: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo em razão da demora para obter um provimento de mérito. No caso em tela, embora demonstrada nos autos a ausência de algumas informações no site do município de São José da Tapera, através de PI realizado pelo Ministério Público de Contas, e considerando o relativo lapso temporal decorrido desde a propositura da presente representação, verificou-se, em consulta ao portal da transparência da municipalidade, na data de 12 de março de 2019, que parte das informações faltantes já foram supridas, conforme juntada de cópia das páginas da internet e as folhas 53 a 55, restando atualmente o seguinte cenário: o município disponibiliza já o horário de funcionamento e o telefone no serviço de atendimento ao cidadão físico. O município disponibiliza a estrutura organizacional com endereço e telefone das respectivas unidades, faltando apenas o endereço e telefone das secretarias municipais de saúde e educação. E o município não disponibiliza a ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação. Dessa forma, não vislumbra a presença de perigo da demora ao resultado útil do processo, sendo certo que o portal da transparência do município de São José da Tapera encontra-se em funcionamento, devendo ser oportunizado ao gestor suprir as informações faltantes ou comprovar que o portal da transparência, no momento, atende a todos os requisitos da Lei 101 de 2000. Feita essa análise, há que se concluir face à admissibilidade da presente representação pelo seu conhecimento, para a adoção das providências necessárias à instrução do feito, que serão especificadas a seguir. E aí a minha proposta de decisão, senhor presidente, no seguinte sentido: conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, indeferir a medida liminar em razão da ausência dos requisitos autorizativos da concessão, notificar o prefeito de São José da Tapera, senhor José Antônio Cavalcante, para que no prazo de 15 dias se manifeste quanto às irregularidades residuais ou comprove que disponibilizou no portal da transparência as informações faltantes, quais sejam ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação e endereço e telefone das Secretarias de Saúde e Educação. E da ciência da presente decisão ao prefeito do município de São José da Tapera, senhor José Antônio Cavalcante, encaminhando-lhe cópia deste acordo. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Então, informalmente falando aqui, eu entendi que, para o montante de informação que deve ter o portal da transparência, as informações faltantes elas são muito poucas, embora uma delas seja de extrema relevância, que é a ferramenta que permita a pesquisa, a busca. Embora pode ser que ele demonstre que existe no site. A gente tentou acessar, não encontramos. Então, até que esteja disponível, que a gente possa contribuir deixando mais acessível até visualmente, se existe, caso exista, né? E a outra é que, de todas as secretarias e órgãos da prefeitura, a única informação que falta é o endereço e telefone das secretarias de saúde e educação. Então, o meu voto é pela não concessão da liminar, nem aplicação de multa, com aplicação de multa, caso ele não satisfaça esse restante de informação, e pela admissibilidade da representação. Em discussão? Então, está somente dando prazo para justificativa, né? Eu estou admitindo, no sentido de admitir a representação, sim, que, ao mesmo tempo, conceda prazo para que ele se manifeste contra a irregularidade que está sendo alegada, ou que comprove que não existem essas irregularidades que estão sendo alegadas. Após essa verificação é que será aplicada a multa e haverá uma outra decisão. Aí tem que vir no mérito do processo a determinação que seja necessária, caso se comprove que há, de fato, a permanência de alguma irregularidade que foi alegada aqui pelo Ministério Público de Contas. Obrigada, conselheira.
Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto, a proposta de voto da eminente relatora, permaneça como estão. Aprovado. Mais algum processo? Não, senhor presidente, nenhum processo. Trago para relatar, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público, o processo TC de número 634/2013, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Trata-se de um convênio. Trata-se de análise de processo administrativo oriundo da Secretaria de Estado da Educação, que culminou com a assinatura do convênio de número 024/2012 com a Fundação Casa do Especial. O referido convênio tem vigência de 12 meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, e tem como objeto o atendimento a 40 alunos com o programa educacional especializado, matriculado na rede pública de ensino. Recepcionada a documentação deste Tribunal de Contas, a Diretoria de Contratos e Convênio não detectou irregularidades. Encaminhada a documentação ao Ministério Público de Contas, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer número 6609 da 4ª Procuradoria. Em apertada síntese, é o relatório com a palavra do Ministério Público. Esse processo 634/2013, excelência. Confirmando. 634/2013. Pela regularidade, excelência. Pela regularidade. Cuida-se de análise de convênio de número 24/2012, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Fundação Casa para atendimento de estudantes na rede pública de ensino na faixa etária de a partir de 6 anos com deficiência intelectual, deficiências múltiplas e transtornos associados ao desenvolvimento cognitivo. Compulsando dos autos, detecto que o processo foi instruído dentro dos parâmetros de legalidade. Na inspeção realizada, não foi detectada irregularidades na documentação. Em face de todo o exposto e análise nos autos do processo TC número 634/2013, votar em observância ao artigo 133, inciso 1 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o convênio de número 024/2012, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Fundação Casa do Especial, assim como o voto. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. As conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar o processo TC de número 7987 de 2018, interessado a Justiça Federal de Alagoas, representado é o município da Barra de Santo Antônio. Trata-se de uma denúncia. Trata-se de comunicação de irregularidade oriunda do processo judicial do número 0802-394 e mais a restante da numeração, que tramita na primeira vara federal da Seção Judiciária de Alagoas, pelo fato de descumprimento de acesso à lei e à informação, o que diz respeito à implantação do portal da transparência. O Ministério Público Federal protocolizou a ação e solicitou medida liminar que restou deferida nos seguintes termos. Diante do exposto, defiro a participação de tutela antecipada, a antecipação de tutela pretendida pelo Ministério Público para determinar que o município de Barra de Santo Antônio, no prazo de 60 dias, regularize as pendências encontradas no sítio eletrônico já implantado, de links que não estão disponíveis para consulta, sem registro ou arquivo corrompido, e que promova a correta implantação do portal da transparência previsto na Lei Complementar número 131 de 2009 e na Lei de número 12.527 de 2011, assegurando que nele estejam inseridos a atualização em tempo real os dados previstos nos mencionados diplomas legais do Decreto 7.585 de 2010, inclusive com o atendimento dos seguintes pontos. E aí ele enumera 14 pontos que devem, naturalmente, compor as informações do portal de transparência, que Vossas Excelências têm o conhecimento de todas. Tramitado o processo em fevereiro de 2017,
a ação do Ministério Público Federal foi julgada procedente com a confirmação da tutela outrora antecipada, no sentido de compelir o município da Barra de Santo Antônio a disponibilizar o portal de transparência, tal como estabelece a devida lei. Recepcionada a representação, para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o argumento da presidência, que, com base no artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno, decidiu pela admissibilidade da mesma. Instruído o processo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para manifestação conclusiva. O setor fora exarado, no setor foi exarado o parecer de número 1705 de 2018, pugnado pela apuração dos fatos. Em apertada síntese é o relatório e eu concedo a palavra ao Ministério Público. Excelência, mais uma vez a questão se refere a defeitos na alimentação do portal de transparência e também ligados também à lei de acesso à informação. Nesse caso, houve uma comunicação de uma decisão no âmbito da Justiça Federal. O Ministério Público entendeu que os pressupostos de admissibilidade dessa comunicação, que entendemos se tratar de representação, estavam preenchidos, estavam presentes, né, e pediu algumas diligências, né, que seria, por exemplo, a cópia na íntegra, né, desse processo judicial, para que podemos dele nos valer e principalmente na questão da identificação dos ilícitos, né, a fim de auxiliar no conhecimento da extensão das falhas identificadas no sistema de transparência. E com isso, Excelência, pedimos também aqui as demais providências de praxe, né, como citação do gestor, para ao final o processo retornar ao Ministério Público para emissão de parecer final. Foi essa a manifestação, Excelência. Muito bem, peço vênia a Vossas Excelências para assaltar os critérios de competência e os requisitos da admissibilidade e informo a Vossas Excelências também que nós estávamos verificando a situação do referido município, antes de informar o voto, e a razão dele, inclusive, que esse município sofreu algumas intervenções e solução de continuidade na sua gestão, uma saída de gestor, de substituição, me parece que por mais de uma ocasião. Desta forma, usando as minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido de conhecer a representação para que sejam apurados os fatos noticiados no devido ofício, o que faça para intimar o então prefeito da Barra de Santo Antônio ou quem o substitua no endereço aqui colocado para que se manifeste no prazo de 15 dias, contados a partir da data do recebimento AR, sobre a representação e documentação relacionadas à mesma. Expirado o prazo para resposta à notificação, com ou sem pronunciamento, retorne os autos. Diante dos afastamentos sucessivos dos gestores, informar pormenorizadamente os períodos e nome dos gestores que compreendem o período de 2015 a 2018. É assim como voto. Em discussão? Excelência, eu gostaria somente de questioná-lo sobre a diligência requerida pelo Ministério Público. Vossa Excelência deferiu sobre a solicitação de acesso ao processo judicial. Acho que seria interessante para que possamos nos debruçar e até utilizado como prova emprestada esse processo. Certo. Tudo que foi produzido no processo judicial pode ser, lógico, submetido ao contraditório, utilizado como prova emprestada nessa corte, sem prejuízo também de nova fiscalização, empreendimento de esforços investigativos sobre a correção e adequação do portal nesse momento, já que é uma obrigação de trato sucessivo que se renova mês a mês, dia a dia, na verdade, em tempo real, né? Então é necessário esse acompanhamento. Eu não sei se
se não conseguir vislumbrar se Vossa Excelência deferiu ou não essa solicitação de acesso, e aí faço esse questionamento. Mas não tem nenhuma dificuldade de nós acrescentarmos no nosso voto a solicitação de acesso às informações. Eu pediria à assessoria para complementar essa sugestão encaminhada pelo Ministério Público, que nada compromete o funcionamento do feito, e eu acrescento, acolho a solicitação solicitada, quer dizer, a sugestão encaminhada pelo Ministério Público para apostar nos autos. Acrescentar, depois eu assino. Acesso ao processo judicial. Acesso ao processo judicial. Esse processo aqui, doutor, eu vou ter acesso via meu token mesmo, para não demorar para mandar ofício. Perfeito, eu até fiz essa ressalva aqui, que podia ser feito outra vez. Tem só aqui uma informação que eu passaria aqui para Vossas Excelências, que realmente a nossa assessoria fez um comunicado, e eu acabei esquecendo aqui nesse momento, é que esse processo ele já consta de forma eletrônica, e com o token do advogado do nosso gabinete, nós podemos baixar o processo e já encaminhar automaticamente. Portanto, não precisa fazer juntado aos autos sem precisar, inclusive, acrescentar no voto. Perfeito. Então, esclarecido, senhor? Sim, claro. Obrigado. Então, encerro a discussão e coloco em votação. As conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar o processo terceiro de número 4239/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas. É uma denúncia. O representado é JID Comércios e Serviços Limitada, EPP. Trata-se de comunicação de irregularidade subscrita pelo senhor George Santoro, secretário de Estado da Fazenda, informando a lavratura de auto de inflação de número 70.055.684.001, em desfavor da empresa JID Comércio e Serviços Limitada, EPP. Narra impropriedades na emissão de documentos fiscais de entrada e saída de mercadoria e remete à cópia dos autos de infração lavrada pelo fato da autuada fornecer mercadorias a diversos municípios do estado de Alagoas. Continua para aduzir, no período de 2011 a 2013, foram expedidas notas fiscais que totalizam o montante aproximado de R$10.500.000, valor pago com recursos públicos oriundo dos 3 entes federativos. Restou consignado nos autos de infração as seguintes irregularidades. Item 1. Mercadorias vendidas sem a existência de notas fiscais que comprovassem as suas aquisições. B. Mercadorias vendidas com aquisição de empresa sem existência de fato, acobertando entradas fictícias de empresa em tela, através de notas fiscais modelo B, sendo todas essas empresas citadas anteriormente devidamente autuadas. C. Volume e quantidades excessivas de mercadorias e variedades incompatível com o ramo e atividade. D. Capital social modesto para uma empresa que operacionalizava, isso ele coloca entre aspas, montantes consideráveis em valores de fornecimento de mercadorias. Letra E. Inexistência de local para estocagem de mercadoria. A empresa estava estabelecida em uma sala comercial em um pequeno galpão de não mais de 70 metros quadrados de área útil, não possuindo depósito fechado, caracterizando na Cefaz, cadastrado na Cefaz, para o depósito das referidas mercadorias. Por abarcar mais de um município alagoano, a denúncia foi desmembrada e, no presente processo, apura-se fatos ocorridos no município de Palestina, Alagoas, entre os anos de 2013 e 2014. Conforme se observa na folha 51,
A apuração em face do município de Palestina se restringe a uma única nota fiscal de número 666, série 1, no valor de R$ 5.650. Recepcionada a representação para cumprir o rito restabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o gabinete da presidência, que, com base no artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno, decidiu pela admissibilidade da mesma. Em apertada síntese, é o relatório, com a palavra ao Ministério Público. Excelência, o fato, o processo cuida daquela notícia advinda da Cefaz de eventuais emissões de notas fiscais fraudulentas, né, relacionadas a diversos municípios e referidas à empresa JID Comércio e Serviço LTDA. No caso, estamos tratando do município de Palestina e o Ministério Público também se manifestou pela admissibilidade dessa representação, tendo em vista o material probatório, robusto material, diria eu, probatório presente nos autos, né? Solicitando ainda algumas diligências, né, como seria a fim de apurar e melhor clarear a situação posta, solicitou ao Ministério Público ainda que todo o processo administrativo fiscal deflagrado a partir do auto de infração, que nós fazemos referência nesse processo, que é a auto de infração 70.55684.001, e também a intimação do ente público envolvido, já que a suspeita é de emissão fraudulenta de notas fiscais, que ele nos traga todo o processo administrativo referente aos processos de pagamento dessas despesas listadas nessas notas fiscais, para que a gente possa verificar, né, como se deu a liquidação dessa despesa, os documentos referentes ao recebimento da mercadoria, que no relatório da Cefaz se aponta para uma eventual inexistência, né, uma suposta inexistência dessas operações. E também, por fim, pediu, né, a notificação do prefeito para exercer o seu direito à época dos fatos, né, o prefeito de Palestina à época dos fatos. Então vejam se são duas notificações do ente público envolvido hoje, para que ele possa colaborar com informações, né, e ao gestor à época dos fatos, para que ele possa exercer seu direito constitucional de defesa sobre os fatos aqui narrados. Foi essa a manifestação, Excelência. Na verdade, os requisitos de admissibilidade e a competência estão previstos, eu peço venha. Nós estávamos aqui, o voto é muito simples aqui, por isso que eu quero fazer aqui um comentário, até para discutir o entendimento com o Ministério Público, que eu acho interessante, com relação ao acesso aos autos de todo o processo. Eu acho que pode isso, inclusive, instruir todos os demais que têm vinculação com esse aqui. Eu não sei se ele já foi, se essa denúncia já foi inaugurada em outro processo, eu não tenho certeza. Olha, Excelência, eu como representante do parquê, eu estou vendo aqui que essa manifestação do Dr. Rafael, né? Dr. Rafael em substituição à primeira procuradoria. Mas eu, enquanto titular da segunda, já me manifestei em processos similares, né? E adotei essa mesma providência. Não sei dizer, porque a gente sugere de lá, não sei dizer como é que foi, se já foi acatada essa sugestão, se a Cefaz foi notificada e se já apresentou a cópia integral desse procedimento, né? Não sei como é que está o andamento posterior, mas acredito que é uma documentação que, uma vez chegada à corte, ela pode ser reproduzida para os demais processos. Até mesmo porque eu faço essa observação, senhoras conselheiras, é que este município tem apenas uma pequena parte da denúncia formulada, muito pequena, que a denúncia no sentido de mais de 10 milhões de reais. Isso. E o que tange a este município, ele naturalmente que todos os valores são deploráveis, qualquer tipo de desvio, mas eles estão no montante, pelo menos no processo, de R$ 5.600. Mas eu acho que já vale a pena, inclusive, nós
solicitarmos, acrescentar na nossa solicitação a cópia integral do processo. Perfeito. Já foi fazer, né? Porque já encaminha, já serviria para os demais processos, os demais municípios que estiverem na denúncia. Portanto, eu vou acrescentar a solicitação da cópia integral do processo do nosso voto e, nesta conclusão, fazendo uso das nossas atribuições constitucionais, legais e regimentais, votar no sentido de conhecer a representação para que sejam apurados os fatos noticiados pelo eminente secretário, Sr. Jorge Santoro, secretário da Fazenda, intimar o então prefeito do município, o senhor Geraldo Joaquim de Carvalho, aqui no endereço acostado, para que se manifeste no prazo de 15 dias contado da recepção desse AR sobre a representação e documentações relacionadas à mesma, expirado o prazo para a resposta da notificação, com ou sem pronunciamento, retorne os autos a esse relator, assim como voto, acrescentando, como disse a Vossa Excelência, a solicitação do processo completo para que possa subsidiar essa Corte de Contas. Vossa Excelência defere a providência dos processos administrativos relativos à realização da despesa? Foi apreciado? Não, na verdade, como este município tem apenas uma pequena participação, nós estamos que ele se manifeste, já pode ser que ele já acoste alguma defesa nesse. É porque, na verdade, assim, pelo menos no entendimento do Ministério Público, seriam duas intimações. Uma ao gestor da época, né, ao gestor que praticou os supostos atos ilícitos aqui que estão sendo apurados, né, e uma outra intimação ao ente público envolvido, que é aquele que tem o dever de guarda, né, exatamente, que é o atual prefeito, né, para que ele nos encaminhe os processos administrativos de pagamento dessas despesas que foram relacionadas nessas notas fiscais supostamente fraudulentas, para que a gente possa verificar como se deu a liquidação, se houve a entrega da mercadoria ou não, pelo menos formalmente. Perfeito. Entendeu? Então seria e uma terceira providência é a cópia integral do processo administrativo fiscal que veio da Cefaz, exatamente. Ok, acatado então essas providências administrativas encaminhadas pelo Ministério Público, submeto ao voto de Vossas Excelências. Aqueles que acompanham o voto do relator com as devidas acréscimos encaminhados pelo Ministério Público, permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os ou as para a próxima sessão em horário regimentado.